Olá, meu nome é Pedro Tourinho, eu sou médico sanitarista, sou professor da PUC de Campinas na disciplina de Saúde da Família no Centro de Saúde e Integração. E vou falar aqui hoje sobre alguns dos desafios da docência na atenção básica. Acho que para começar a falar sobre os desafios da docência na atenção básica, a gente tem que entender um pouco o que significa, do ponto de vista da clínica, a atenção básica. Como chegam os usuários ao serviço de atenção básica, como eles trazem as suas queixas, o que os faz procurar os serviços, né? A primeira coisa que a gente tem que colocar quando vai falar de serviços de atenção básica é que as queixas trazidas pelos usuários na atenção básica, elas são quase que sempre complexas, floreadas com uma série de relatos de elementos da história individual dos pacientes, da vida dos sujeitos, né? Eventualmente, inclusive associadas às próprias interpretações que os sujeitos fazem dos seus quadros, e que isso já diferencia, muitas vezes, já produz um elemento que dificulta para certos profissionais a clínica na atenção básica, da clínica mais tradicional da medicina interna, onde as queixas são geralmente mais localizadas no corpo, tem um grau de precisão muito maior, tem um recorte bem mais reduzido. Na atenção básica não, na atenção básica todos os elementos da história pessoal do sujeito geralmente costumam ser relevantes para a gente construir a anamnese, o diagnóstico, né? Um outro elemento importante das queixas que os sujeitos trazem na atenção básica é que existe uma taxa muito elevada de resolução espontânea das queixas, né? Tem estudos que mostram que mais de 70% das queixas que chegam aos serviços, aos postos de saúde, por exemplo, tem resolução espontânea, sem sequelas, sem qualquer tipo de prejuízo, dentro do prazo de 2 semanas, sem qualquer tipo de intervenção, seja médica, seja intervenção de qualquer outro profissional da saúde. Então, existem alguns elementos que diferenciam muito o perfil do sujeito que chega num serviço de base comunitária, de cuidado longitudinal, feito são os postos de saúde, né? Isso já coloca, muitas vezes, os profissionais com uma formação estritamente biomédica em xeque, porque é muito frequente que esses profissionais ou esses estudantes que chegam já com uma formação fortemente biomédica se sintam perdidos, acabem taxando os pacientes de poliqueixosos, se sintam incapazes de abordar e de produzir uma intervenção que realmente melhore a vida dos usuários, ou ainda restringem as suas intervenções exclusivamente ao campo daquilo que eles têm domínio pleno, né? Então, um paciente traz uma queixa super elaborada, dentro da qual existe um quadro, por exemplo, de diabetes, de hipertensão ou um transtorno depressivo, por exemplo, e eventualmente acontece que os profissionais são apenas capazes de abordar aquele problema, aquela queixa que ele consegue separar do resto, produzindo com muita frequência resultados insatisfatórios, né? Por quê? Porque, diferente do hospital, em que o sujeito está contido num leito, existe uma prescrição que frequentemente é dada pouca possibilidade de negociação ao usuário sobre aderir ou não àquela prescrição. Na atenção básica, os tratamentos se dão na vida, se dão, né, com o sujeito livre no mundo, vivendo, trabalhando, comendo, com sua família. E isso tudo é determinante da adesão ou não e do resultado ou não dos processos terapêuticos que são propostos, né? É muito comum a gente ter prescrições medicamentosas, por exemplo, que já na saída do consultório o paciente já declara que não está disposto a aderir àquele tratamento, ou ainda é muito comum, por exemplo, quando a gente vai com os agentes comunitários de saúde visitar os domicílios, descobrir que uma prescrição que foi feita de uma determinada maneira foi compreendida de forma completamente diferente pelo usuário, e ele está fazendo estabelecendo uma outra relação com o tratamento, uma outra relação com os medicamentos, ora mais deletérias, ora inclusive mais saudáveis, porque os pacientes negociam, seja com o profissional de saúde, seja consigo mesmos ou com seus familiares, eles negociam os processos terapêuticos. Então, isso traz para o profissional que vai trabalhar na atenção básica a necessidade de ter o instrumental, ter os saberes para abordar os sujeitos numa complexidade muito maior do que a formação estritamente biomédica às vezes oferece. Só isso já é um choque paradigmático importante que acontece e que talvez se constitua no maior desafio na docência, quando a gente vai ensinar. Afinal de contas, os estudantes
são bombardeados, eu acho que por todo um campo de saber e de valores que simplificam, que normatizam, que reduzem os sujeitos a síndromes, a quadros clínicos mais fechados, né? Então, um recurso muito importante que a gente tem que lançar a mão constantemente, por exemplo, para poder atuar na atenção básica, é saber o papel do tempo nas abordagens, né? O tempo na atenção básica é um aliado fundamental. A gente poder lançar a mão, por exemplo, de uma certa demora, uma reavaliação dentro de um prazo de tempo, é muito importante, muito útil. Esse efeito eu coloquei, em muitos casos, inclusive, se resolvem espontaneamente, mas tem outros casos que a evolução do tempo é o que define o diagnóstico, né? É claro que existem situações clínicas, suspeitas clínicas, que não permitem um transcurso de tempo maior, mas existem outras que permitem, né? O exemplo clássico disso que eu estou falando, está nos livros e tudo mais, é a questão da rouquidão. Uma rouquidão que dura menos de 2 semanas não é uma rouquidão que vai preocupar. O paciente que chega com a queixa de rouquidão com 2 dias, provavelmente ele está com no máximo uma faringite ou um quadro, enfim, tá com uma rouquidão que provavelmente é transitória, sem maiores repercussões clínicas. Agora, um quadro que demora mais tempo, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, já levanta suspeitas. Isso já produz toda uma diferença. Não é todo paciente que vai chegar rouco, por exemplo, no centro de saúde, que você vai pedir para ele uma fibronaso, vai fazer um exame da laringe do paciente com recursos propedêuticos além daqueles da clínica ambulatorial, né? Isso é um exemplo bem clássico. Então essa coisa do tempo é um recurso importante, né? Outro elemento importante de se dispor sempre no centro de saúde, no trabalho, é a possibilidade da porta aberta nos serviços, né? Os serviços têm que ter acesso, né? Serviços de saúde, de atenção básica, que não são construídos de modo a viabilizar o acesso, o retorno do paciente no tempo que o paciente julga necessário ou no tempo que for pactuado com o paciente de acordo com a avaliação clínica, são serviços que não conseguem viabilizar uma clínica interessante, uma clínica adequada na atenção básica, né? Então, nesse caso, a gente já entra até em alguns elementos importantes para pensar a docência na atenção básica, que é os tipos, os padrões de serviços. Muitas vezes o desencanto que acontece com os estudantes, com as pessoas que estão fazendo a formação para o trabalho em atenção básica, passa até por aí, passa por falta de condições de infraestrutura geral, serviços sobrecarregados, falta de pessoal para atendimento. Então acaba que os trabalhadores, as pessoas que estão em formação, não conseguem efetivamente experimentar as potencialidades desse fazer clínico na atenção básica. Uma outra coisa que é muito importante para se desenvolver e se trabalhar na atenção básica é o desenvolvimento pleno, o desenvolvimento da melhor forma possível de habilidades relacionais. Talvez aí sejam os saberes mais relevantes, né? A capacidade de comunicação, de escuta, de empatia, a possibilidade de qualificar, né? De fazer uma leitura aprofundada do que está sendo dito, do que está sendo colocado, estabelecimento de relações saudáveis e fraternas com os usuários, né? Isso é um recurso, talvez seja o recurso que mais falta para os nossos profissionais hoje e certamente para a possibilidade do cuidado longitudinal, para a criação e estabelecimento de vínculo, sejam os recursos mais importantes. Novamente, isso conflita com parte do que é produzido como senso comum dentro do campo biomédico, que é aquela história da frieza, do distanciamento, né, que da indiferença muitas vezes, que é visto inclusive como virtude em diversos serviços, né? Então esse pleno desenvolvimento dá para a gente colocar que tem que de alguma forma entrar dentro dos currículos, tem que entrar dentro dos processos de formação dos profissionais de saúde como um todo, porque existe uma avaliação também a partir de diversos estudos de que faltam recursos desse tipo nos profissionais de saúde. Uma outra coisa que é importante também se pensar nesse sentido, já que a gente está falando aqui de processos que são negociados, de processos que são vividos ao longo do tempo, é a questão da possibilidade dos usuários terem um papel protagonista, tanto nos processos terapêuticos quanto no próprio processo de trabalho, né? O que eu estou falando? Estou falando da possibilidade da participação popular, da participação dos usuários
no processo de gestão das unidades, na tomada de decisão, né, na construção do modo como funcionam as agendas dos profissionais que trabalham nas unidades. Isso tudo muitas vezes consegue fazer com que a gente transforme serviços de saúde que se mostram inviáveis em serviços úteis, serviços extremamente adequados para as necessidades da população. Então, nesse sentido, a criação de conselhos, a criação de canais permanentes e efetivos de negociação com as comunidades onde os serviços estão instalados também é necessário, tanto para os profissionais que vão fazer a gestão dos serviços, quanto para os profissionais que vão fazer a própria clínica. Os profissionais têm que saber que na atenção básica não existe autoridade da mesma forma que existe nos hospitais, né? Os saberes são compartilhados, se fazem ofertas e a gente se negocia com os usuários a adesão a isso. Eu acho que de uma forma ou de outra, o fundamental mesmo para a gente construir na docência e na atenção básica, então, é entender que o processo de saúde, o processo de adoecimento é um processo hipercomplexo, né, quando a gente enxerga ele no cenário da vida dos sujeitos, e que o próprio conceito de saúde ele tem que ser superado em relação àquele conceito tradicional da ausência de doença, que no papel até todo mundo aprende isso, né, que a saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico, social e tudo mais, mas que na prática os profissionais dificilmente conseguem incorporar isso. Então, ressignificar o que é saúde, ressignificar o que é o arsenal terapêutico que os profissionais podem lançar a mão, acho que é provavelmente o maior desafio hoje na docência, na atenção básica. Acho que é isso, quero agradecer muito a possibilidade de contribuir aqui para os debates nas comunidades de práticas e estamos aí para outras conversas. Muito obrigado.